Domingueira, domingo, dia 22 de fevereiro. O que vocês andam fazendo no dia de domingo? Vocês estão estudando? Porque eu tô. Dia de domingo é dia de estudar. E eu acho que é um dos dias mais importantes, porque é o dia de revisar. E revisão, minha filha, para poder passar no concurso, acho que é uma das partes principais. Se você não revisa, você esquece. Nesse domingo eu já lavei banheiro, já dei faxina no meu quarto, que todo domingo tem que dar. Já assisti Canadá perdendo no hóquei para os Estados Unidos a medalha de ouro das Olimpíadas de Inverno. Uma vergonha, nossa. Se eu fosse canadense, eu mandava prender todos os jogadores no dia que voltassem do avião. Acho que a Olimpíada tá sendo em Milão, né? Então, no dia que falasse assim, ó, estamos voltando, já pode prender no aeroporto, manda embora. Depois comi, fui tomar banho, lavei o cabelo. E é isso. Está na hora, queridos. Está na hora. Querem conhecer um pouquinho do meu cantinho de estudos? Gente, isso aqui, ó, isso aqui era um móvel que minha mãe tinha. Aí eu dei ideia, assim, de... bota umas rodinhas aí que eu acho que dá pra eu usar. E aí ela falou, então pega pra tu. E eu tô fazendo de mesa. Aí a cadeira eu pego ali da mesa de jantar dela. A gente tem que ir se virando. Aí quando a gente tiver um dinheirinho a mais, quem sabe comprar uma mesa e uma cadeira que realmente dá pra estudar. Porque cansa bastante a coluna, galera. Cansa bastante. É capaz de quando passar no concurso, o primeiro dia que vai ter que gastar é com cirurgia de coluna. Que é isso? Esse aqui é o meu cantinho de estudo, tá? Minha mesinha. Aqui eu boto meus post-it também no espelho, tá? E eu acho que eu vou começar aqui só pelo tablet, porque eu uso o Tec Concurso. Gente, eu comprei um tripé, então tá mais fácil de eu colocar a câmera onde eu quero. Ai, que tudo! Eu uso o Tec Concurso, certo? E no Tec Concurso, a gente tem a opção, quando a gente tá, pelo menos pelo plano avançado, o plano básico não pode. E aqui eu tenho o meu desempenho semanal. Olha, eu respondi 264 questões, pouquíssimas. Gente, isso aqui é muito pouco. Tem uns desgraçados que eu vi que fazem 100 questões ou até mais de 100. Tem um filho de uma égua que eu vi no Twitter que ele fez 500 questões no dia. Isso não existe, gente. Vamos estar sendo humano aí no meio dos concursos. A gente vai ter que virar robô agora para poder passar, Vamos estar sendo normal, galera. Enfim, 264 questões respondidas aí durante a semana, com 195 a 169 erros. Então, tá vendo aqui bonitinho? Aí eu consigo vir aqui por matéria, eu clico aqui e eu crio um caderno de questões. Eu fiz um caderno de questões já com tudo. São 79 erros, eu já fiz tudo. O que tem gente, eu sei que já me mostraram, tá? Galera, vem aqui imprimir. Espaço para rascunho lateral. Tamanho, tudo certo, acho que é isso, né? Imprime caderno. Olha isso aqui, gente, que o Tec faz. Ó, tá aqui questões. Aqui foi o caderno que eu acabei de fazer, ó. Tá vendo? E aqui tem todos os erros que eu cometi. E aí, o que a galera faz? Vai deixando anotações, vai escrevendo anotações aqui. Eu acho isso aqui simplesmente perfeito, entendeu? Pra estudar. Porque, às vezes, é quando a gente tá focando no que a gente errou que a gente aprende de verdade. Gente, é palhaçada errar 2 vezes a mesma questão, escolhendo a mesma letra. Ai, que ódio.
coisa importante que quando a gente tá fazendo muitas questões, e quando tem muitas questões aqui do assunto, a gente começa a perceber o que que normalmente, quais são as pegadinhas que as bancas fazem relacionadas àquele determinado assunto. E apesar, tipo, a FGV, o Unesp, ou CESP serem bancas diferentes, às vezes elas vão se inspirar umas nas outras para poder criar pegadinhas. Então, por exemplo, essa questão. Aqui tá falando sobre casos em que alguém foi lá, entrou com mandado de injunção e essa pessoa quer ser também contemplada pelo que foi decidido para um terceiro, né? Então ela entra na justiça para poder tentar ser contemplada por aquilo. Essa questão aqui eu errei a primeira vez que eu respondi ela. Só que depois eu fiz mais questões como essa daqui. Então, tipo, eu já sei qual é a resposta dela. Quer ver? Os efeitos do acordo proferido em sede de mando de injunção coletiva devem ser necessariamente se estender a todos, inclusive Maria? Não. A coisa julgada do mandado de injunção coletiva é limitada às pessoas integrantes da coletiva? Não. Afronta a garantia constitucional e extensão? Não. Os efeitos do acórdão transitado em julgado proferido em sede de mandado de injunção coletiva podem ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática. Essa daqui. Tá vendo? Então a gente acaba aprendendo, porque depois eu fiz outras questões semelhantes a ela. A CESP é uma banca que tem um modelo de fazer certo ou errado, né? Que é uma prova bastante complexa. O pessoal acaba, às vezes, até tendo que fazer todo um estilo diferente de estratégia para fazer a prova, porque, enfim, né? Uma certa anula uma errada anula uma certa, e aí é capaz de você sair até negativado da prova no dia. Eu acho o legislador da CESP, às vezes, meio mal intencionado, ele faz muitas e muitas pegadinhas. Essa questão mesmo aqui, eu tinha errado ela, né? A todas as pessoas maiores de idade capazes de sem condenação criminal ou por improbidade administrativa é garantido o exercício dos direitos políticos previstos constitucionalmente. Pô, é uma coisa bem genérica. Eu sei que tem exceções, mas em geral, assim, você é maior de idade e enfim, é capaz, não tem condenação criminal, não tem improbidade. Você vai poder exercer os seus direitos políticos, na integralidade deles. Mas tem exceções, o estrangeiro não vai. Eu sei disso. Só que aí a gente fica entre aquele negócio. E aí, como é que o legislador o quê? O avaliador tá pensando? O que é que ele tá pensando? Eu tenho que adivinhar o que ele tá pensando na CESP. Isso pra mim é baderna. Outra coisa insuportável de lembrar, gente, meu Deus do céu, é essa questão de lei complementar. Nossa, mas eu erro questão. Eu acho que eu tentei já fazer em algum canto, eu não sei aonde, uma lista só de coisas que a desgraça da Constituição fica pedindo pra ser por lei complementar. É insuportável. Aí quando você acerta uma questão, isso aqui eu sei que não é necessariamente por lei complementar. Só que aí, o que é que o legislador já tem decisão favorável? Se determinada coisa não era pra ser feita por lei complementar, mas foi por lei complementar, não é inconstitucional aquele projeto, porque, enfim, o processo de legislação complementar é mais rigoroso do que o ordinário. Então, é válido do mesmo jeito, chega a ser até mais importante. Gente, pelo amor de Deus. Se decidam aí, vocês que são da justiça lá, o que é certo e errado, pra gente, na hora de responder, que é um saco.
uma questão que tem a ver especificamente com algum julgado de algum caralho de lugar. Que ódio que me dá. Nem julgado, é só eu que não lembrava nem mesmo. Algumas questões eu já bato o olho, eu já sei o que foi que eu errei. Eu lembro, porque eu fiz durante a semana, né? Então eu já sei de cara o que foi que eu errei quando eu estava fazendo. O que de certa maneira quer dizer que eu tô repassando 2 vezes uma informação dentro do meu cérebro, né? O problema é quando a gente erra 2 vezes a mesma coisa, gente. Aí é um problema. Aí a gente tem que rever o que tá acontecendo, né? Aí já tá perigoso. Olha só quem veio aqui me ver. Hein, meu amor? Meu amor. Por que você tá com cheiro de farinha? Com cheiro de farinha? Tá metido com farinha, é? Pra isso. Ai. O que foi? O que você quer? Gente, essa daqui é a Luna. Olha. Falem oi pra Luna. Oi, Luna. É a cachorrinha da família. Ai, mas ela é muito sapeca. E ela cai muito pelo. A minha mãe não deixa ela ficar em casa. Tchau, Luna. Tchau. Aqui, um caderno de erros, ele é baseado em tudo que a gente vai respondendo durante a semana, né, que errou. Essa questão aqui, eu já tinha respondido no caderno de erros da semana passada. Ou seja, eu errei uma vez, aí eu fui para o caderno de erros, eu fiz no caderno de erros, eu errei de novo no caderno de erros e ele agora está aparecendo novamente. Vamos ver. Ai, não acertei, inferno! Inferno! Não aguento mais errar essa porcaria. Tem poucas coisas tão mais insuportáveis de estudar e gravar quanto competência. Gente, competência eu acho que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos concurseiros. E a parte da Constituição mesmo que fala sobre competências dos tribunais. E a parte de competência União, Estado e município. Top 2 assuntos mais complicados de lembrar. Então sempre tem questão eu errando isso. E eu acredito que é o tipo de coisa que a gente tem que botar em uma folha, pendurar em frente ao espelho do banheiro e todos os dias relembrar, porque senão esquece. O bom é a professora falando a opção A é absurda, sendo que foi exatamente essa que eu marquei. Bem, amigo, você não está só. Pois bem, galera, foram 69 questões respondidas, 55 acertos e 14 erros, que bateu, assim, 80% de acertos redondinho. Ainda errando bastante questões que eu tinha errado e voltei a errar. Não aguento mais errar tantas questões. Essa parte principalmente de julgados, que tem que ficar lembrando, o TST decidiu isso,
o STF decidiu aquilo. Eu acho que é a parte mais insuportável de lembrar. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou, então, a minha parte de questões que eu coloco as observações. Ó, tá aqui meu notas, tá vendo? Em questões que eu voltei a errar, eu coloquei aqui observações, principalmente de colegas. Às vezes tem muito concurseiro que faz bons comentários, até melhores do que os próprios professores da plataforma. Então tá aqui o Asbula. Se ele tiver errado, eu vou caçar ele no inferno, porque eu tô usando justamente a correção dele pra minha correção. Pelo amor de Deus, Asbula. Então, gente, eu poderia fazer um estudo mais intenso de ir no meu próprio material para poder procurar saber se está correto ou não? Poderia, mas eu não quero, porque demora muito tempo e aí já teve alguém que perdeu esse tempo para mim, então eu só vou utilizar ele. Por causa do horário, né, porque já está de noite, gente, começou de dia, eu comecei de dia a fazer questão, já tá de noite. Por causa do horário, já estou com fome, então eu vou atrás de comer. Mas eu acredito que hoje eu não vou continuar também fazer a revisão por conta do jogo do meu time, que vai estar jogando hoje um mata-mata. E aí eu não consigo me concentrar enquanto eu tô estudando, nem vale a pena, gente. Já tentei fazer isso, tipo, eu vou colocar meus estudos acima desse jogo aqui. Mas não era nem mata-mata, não era nem classificatório nem nada, era só pra ganhar os 3 pontos do Brasileirão. E eu já fiquei azucrinada na cabeça, não, nem perco meu tempo. Negócio mesmo, vou lá, vou assistir meu joguinho. Quando terminar, eu volto, reviso mais alguma coisinha. Vejo o caderno, por exemplo, o do último dia que eu fiz, se eu deixei alguma observação. E aí depois ir de comes e bebes. Ai, meu Deus, não. Comes e bebes é quando você morre, gente. Vamos de naninha, ó, de naná, tá bom?